clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, e sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Temos a grande alegria de darmos início a mais um ciclo de debates, de encontros interreligiosos entre lideranças da religião islâmica e demais religiões. E neste encontro teremos o prazer de receber o nosso querido Padre Juliano Maroso Gonçalves, responsável pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Seja bem-vindo, Padre. A programação vai ser o senhor e o sheik virem até a mesa, cada um fazer suas considerações por 10 minutos sobre o tema escolhido, as virtudes morais no Alcorão e na Bíblia. Qual que é a posição da virtude e da moral no Alcorão e na Bíblia? Cada um fará suas considerações por um tempo de 10, 15 minutos e para não tomarmos muito o tempo de todos aí nessa sexta-feira. Aproveitamos também para parabenizar toda a comunidade muçulmana e pelo nascimento da Fátima Zahra. Quem foi Fátima Zahra? A Fátima Zahra foi a filha do profeta Muhammad. Ela nasceu num dia como este, no dia de hoje. A nossa celebração, a festa que nós tivemos aqui foi ontem à noite. E nesta ocasião nós parabenizamos a todos por essa celebração. E vamos dar início ao evento, convidando o nosso querido padre e o sheik para tomarem o lugar aqui na mesa. Uma boa tarde e muito obrigado. Então, boa tarde, obrigado pela saudação, agradeço também o convite e, como ele disse, eu sou pároco na igreja Nossa Senhora de Lourdes, fica perto aqui do centro, e eu tive a alegria da visita do nosso irmão para nos convidar para conversar hoje. Foi uma conversa muito proveitosa naquele dia. E eu falei para ele que eu fico encabulado em situações como essa, mas a amizade foi tão bonita aquele dia, a conversa foi tão bonita que eu não consegui dizer não, né? E aqui estou. E disse para ele também que não me sentia à vontade de falar de nenhum tema, então que ele mesmo pudesse falar sobre o tema. Ele falou esse tema que me parece muito interessante. Então, vou falar um pouquinho sobre a moral da Igreja Católica. Então, a moral, ela vai partir de um pressuposto das virtudes, né? E o que são as virtudes, né? Virtude é agir bem, mas não é qualquer agir bem. A virtude, ela pressupõe que seja uma atitude constante, não ocasional, fruto de algum acaso. Então, nós nos tornamos virtuosos quando temos uma atitude constante e estável, habitual, para o bem. Quando falamos de moral, então nós vamos pensar nessas virtudes. A Bíblia, ela vai reconhecer que existem algumas virtudes que são inerentes ao ser humano. São muitas as passagens que a gente teria na Bíblia para trazer, mas no livro da sabedoria, lá no capítulo 8, a gente lê assim: e se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são frutos da sabedoria.
ela ensina a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. Então, nessa passagem do livro da sabedoria, nós temos o reconhecimento de que são virtudes humanas. Elas não precisam sequer de uma fé, do convívio social, para o bem da sociedade. A gente consegue perceber que o próprio Deus, que é a sabedoria, coloca no coração de cada ser humano que vive juntos essas 4 virtudes: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência a gente entende como a razão para discernir para o verdadeiro bem. Então, diante das situações, a virtude é escolher como que eu vou agir para alcançar o bem. A justiça, dar aos outros o que lhe é devido. A fortaleza, firmeza nas dificuldades. E a temperança, que assegura o domínio da vontade sobre os instintos e proporciona o equilíbrio nos bens que são criados. Então, todo ser humano, independente de ter fé ou não ter fé, é possível a gente encontrar essas 4 virtudes que a igreja vai chamar de virtudes cardeais, né? E a nossa igreja, ela vai falar que as demais virtudes, elas são desdobramentos dessas 4 virtudes. Quando nós falamos de virtudes, poderíamos citar muitas outras, mas como base a gente acredita que essas 4 desdobram todas as demais. Curiosamente, eu dei só uma olhadinha, uma pesquisadinha também, e eu achei interessante que no Alcorão, né, é surata que fala? Surata. É a surata, né? A terceira surata, né? Lá no versículo 134, ela diz, né, que repelem a cólera, que indultam o próximo. Sabe que Deus expressa, não é? Agrada aos benfeitores, alguma coisa parecida com isso, né? E quando eu li aqui que repelem a cólera, né, eu achei uma feliz afinidade, que essa temperança também é reconhecida ali, aparentemente no Alcorão, né? Depois, com certeza, você vai me corrigir ou falar se eu tive alguma intuição correta, né? Também sobre a fortaleza, né? A firmeza nas dificuldades, lá na terceira surata, no versículo 146, né? Deus aprecia os perseverantes. Então, essa fortaleza, ela nos parece que é uma coincidência que nos leva no caminho ao divino, né? Ao transcendente. A gente começa desse pressuposto, e dessas virtudes, para nós que somos cristãos católicos, também nascem outras virtudes, que a gente vai chamar de virtudes teologais. Essas virtudes teologais, sim, elas não são para todos, mas as virtudes teologais são próprias do homem crente. É preciso ter fé para alcançar a Deus. E essas virtudes, elas vão nos ajudar a que as virtudes cardeais sejam também melhor vividas e compreendidas. E na nossa igreja católica, a gente vai falar que as virtudes teologais são infundidas no homem com a graça santificante, tornando-nos capazes de viver em relação a Deus, fundamentam e animam o agir moral do cristão. Também aqui, lá na 31ª surata, acho que no número 17, se fala que a vida
é feliz do homem que observa a oração, e depois na continuidade vai dizer também que esse homem não vive sozinho, né? Ele vive em relação aos outros irmãos. E as virtudes teologais, elas também nos falam nesse sentido, que essa fé, ela deve ser vivida diante de Deus, que a gente só consegue conquistá-la através da vida comunitária e como fruto de uma vida de oração. Essa vida de oração entendida das orações pessoais, os sacramentos da igreja, e principalmente na questão sacramental, aonde a oração comunitária vai nos ajudar a alcançar uma vivência e alcançar também as próprias virtudes teologais. Também em vários lugares na Bíblia vamos falar das virtudes teologais, mas eu trouxe aqui Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas o maior deste é o amor. Então, desse texto, nós tiramos que as virtudes teologais são três: a fé, a esperança e a caridade. A fé é crer em Deus nas suas verdades reveladas e no ensinamento da igreja, conhecer e fazer a vontade de Deus. Esse fazer a vontade de Deus também é muito expresso em outra carta de São Paulo, Gálatas, no 5-6, quando fala da necessidade da fé manifesta em obras. A esperança espera a vida eterna e o reino de Deus, perseverando nas promessas de Cristo. E a caridade, que para nós cristãos também se traduz como amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o principal vínculo perfeito com a perfeição de Deus. E aí a gente poderia ler também Colossenses 3. Também fiquei feliz, dando só uma sapeada no Alcorão, de perceber ali na 49ª surata, no versículo 13, o mais honrado dentre vós ante a Deus é o mais temente, Também lendo um artigo que eu fui ver sobre um pouco da moral no Islã, dizia que a moral do Islã, ela já parte desse pressuposto da relação perfeita com Deus, Então a virtude, a moral a partir do Islã, ela já vai partir de pressuposto dessa relação com Deus, que se dá, não tem de outra forma senão pela fé. A gente confia naquilo que não se vê, E também sobre a caridade, lá na 3ª surata de novo, agora no versículo 133, eu li que estava assim, que fazem caridade tanto na prosperidade quanto na adversidade, Dizendo que o amor, ele é exercido por todo mundo, Não precisamos esperar ter condições para exercitar o amor, porque essa virtude, ela é capaz de ser exercida em qualquer condição, seja quando estamos na prosperidade ou também na adversidade. Enfim, um pouco, um resumão da moral cristã manifesta nas virtudes aqui nesse nosso pequeno tempo de 10 minutos. Eu fiz esse pequeno estudo e, um pouco curioso, fui lá ler o Alcorão e tirei essas passagens para, quem sabe, o Senhor me ajudar também a entender um pouco melhor. Bismillahirrahmanirrahim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer nosso querido padre aceitou nosso convite para esse encontro interreligioso. A gente ficou muito feliz. Eu fiquei como diretor do Centro Islâmico de Diálogo no Brasil. Eu fiquei ainda mais feliz quando a gente convida outros líderes religiosos responsáveis da igreja, paróquia. Geralmente eles falam por parte deles e da Bíblia. É muito interessante para mim. O querido padre trouxe algumas coisas do nosso livro sagrado, do nosso livro querido, o Alcorão Sagrado. Eu fiquei muito feliz.
Isso quer dizer que a ponte já foi criada. A ponte já foi criada e o caminho está aberto, graças a Deus. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. E no outro encontro interreligioso, irmão querido Alexandre também estava aqui. Eu falei bem no início da minha fala que nós muçulmanos, especialmente líderes religiosos, temos uma crítica sobre a questão da religião islâmica, que geralmente os cristãos, geralmente os padres, pastores, líderes religiosos têm pouco conhecimento sobre a religião islâmica. Imagina quando um líder religioso tem pouco conhecimento, qual seria a situação das pessoas que seguem. Mas eu fiquei muito feliz. Olha, eu estou muito feliz que o padre estudou sobre as virtudes morais no Alcorão Sagrado, esse contexto na religião islâmica. Agradeço muito o convite depois desse estudo. Vou falar um pouco mais rápido. Vou começar minha fala com uma história bem curta. Uma vez, mensageiro de Deus, profeta Muhammad, sabem, no Islã nós acreditamos que Deus, depois do grandioso profeta, do grandioso mensageiro, Jesus Cristo, Deus enviou mais um profeta, chamado Muhammad, ou em português Maomé. Ele para nós é o último dos profetas, aquele que encerrou a questão da profecia, aquele que trouxe a última revelação de Deus, que seria o Alcorão Sagrado. Uma vez esse grandioso homem, Muhammad, encontrou um grupo na sua mesquita. Ao redor de uma pessoa. Perguntou dos seus companheiros quem é essa pessoa. Falaram, ele é sábio, ele é allama. Allama quer dizer, ele é muito conhecedor, é muito sábio, ele tem um conhecimento muito profundo. Perguntou o que ele tem para ser chamado de allama, para ser chamado de muito conhecedor. Falaram para o mensageiro de Deus que ele sabe bem as ascendências do povo árabe e as poesias deles. E Nabi Muhammad, profeta Muhammad, falou, isto, ou seja, não saber esse conhecimento, não saber isso, não prejudica ninguém. Se alguém não tivesse esse conhecimento, esses conteúdos que ele tem, não prejudica ninguém. O mensageiro de Deus continuou, falou assim, apenas o conhecimento são esses três, em primeiro lugar. Ayatun muhkama, o conhecimento sobre as crenças, os pilares da fé. Faridatun adila, a ética e o moral. E depois, sunnatun qa'imatun, as leis e as regras da religião, a jurisprudência. No caso dessa história que nós temos hoje, o profeta Muhammad dividiu todo o conteúdo da religião islâmica por três. Em primeiro lugar, as crenças, conhecer a fé. E depois, as regras, a jurisprudência, é uma parte. A moralidade é um terço da religião. É um terço da religião. Nós podemos falar, sem dúvida isso está certo. No Alcorão Sagrado, no livro sagrado dos muçulmanos, nós não podemos encontrar nenhuma página sem falar sobre a questão da moralidade, as virtudes morais. É um assunto muito importante. Infelizmente, hoje em dia, nossa vida é muito material. Somente a gente pensa no material dos bens dessa vida. A questão espiritual já faz muito tempo já esquecida. A pessoa já esqueceu. Hoje em dia as pessoas vivem assim. Eles vivem assim como não existisse Deus. Vivem sem destino, sem propósito espiritual, né? Tem propósito. Eu vou comprar casa, vou comprar carro, vou me casar, vou ter tudo dentro do mundo, dentro desse materialismo. Fora não existe nada. Não há nenhuma notícia na vida da pessoa de hoje, o ser humano de hoje, sobre a questão da moralidade, sobre a questão da espiritualidade. Então,
É muito bom refletir um pouco mais sobre o significado da felicidade quando a gente está falando sobre as virtudes morais. Tem uma ligação muito forte com a questão da felicidade, com a perfeição real, né? Na religião, as duas, essa perfeição, essa felicidade, são ligadas à espiritualidade. E essa espiritualidade é ligada com a ética e moral. Você não pode encontrar a espiritualidade sem moralidade. A espiritualidade vem depois da moralidade. Se você não seja uma pessoa moral, ética, pode alegar, eu sou um homem espiritual, de coração espiritual. Não pode. É uma contradição. A pessoa que não é ética, segundo a religião islâmica, não pode ter espiritualidade. O significado dessa palavra que nós utilizamos, a virtude moral, islamicamente, nós podemos utilizar a palavra al-akhlaq. É derivado de al-khuluq, ou al-khulq. Eu escrevi assim: as qualidades e as características internas, os padrões do comportamento de qualquer um, seria akhlaq, seria as virtudes que ele tem. É muito interessante, essa palavra akhlaq na religião islâmica é uma palavra neutra. Tem lado positivo, tem lado negativo. Então nós temos akhlaq hamida, ou seja, as características positivas, as qualidades positivas, as virtudes positivas nesse contexto, né? E ao contrário também negativos. Por exemplo, na religião islâmica temos uma grande recomendação sobre generosidade. O profeta Muhammad fala: o paraíso e a casa é o lar dos generosos. Sem ser generoso não entra no paraíso. Bom caráter, virtude, humanidade, educação, tolerância, paciência, temperança, respeito, compaixão, veracidade, lealdade, fidelidade, altruísmo, vergonha. A questão do altruísmo é muito importante na religião islâmica. É um pouco mais elevada, né, que a questão de caridade e generosidade. Você prefere para outro aquele que você não tem. Dar para outro aquele que você mesmo precisa. A questão do altruísmo. Se a gente quiser resumir todo o conteúdo das virtudes morais no Alcorão Sagrado e na religião islâmica, nós podemos dizer: a religião islâmica recomenda tratar as pessoas como a pessoa gosta de ser tratada. Isso é um princípio para as virtudes morais na religião islâmica. Vou deixar mais 2 pontos para minha fala. Na religião islâmica, tem uma coisa parecida na religião cristã também. Quando alguém fala para um cristão, qual seria o livro sagrado de vocês? Eles falam: o livro sagrado de Deus é manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Várias vezes eu tinha ouvido dos padres: Jesus Cristo já é o livro. Para nós muçulmanos, a manifestação das virtudes morais, a manifestação das excelências da conduta é o profeta Muhammad. Para nós, ele é o símbolo da nobreza, símbolo da virtude, símbolo da generosidade, símbolo da paciência, de todas as qualidades morais. Uma coisa muito interessante, uma vez perguntaram ao profeta Muhammad: por que você foi enviado? Olha, naquela época tinha muita gente. Por que Deus escolheu você para ser o último profeta? O profeta Muhammad falou em uma frase o motivo da sua profecia. Ele falou: Inni bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. A tradução: por certo, eu fui enviado para completar, para aperfeiçoar as excelências da conduta. O motivo da revelação, o motivo da profecia do profeta Muhammad é isso. Até agora, olha para pessoas que estão nos assistindo, as queridas pessoas que estão aqui.
Temos quantos pontos compartilhados e comuns entre nós muçulmanos e outras religiões, como o irmão querido católico, o líder religioso do catolicismo. Temos muita coisa, né? Coisa parecida. Temos muitas coisas parecidas. Nós falamos que o profeta Muhammad é o refleto, é o símbolo e a manifestação dessas excelências da conduta. No capítulo 33, versículo 22, Deus fala: realmente tendes, ó muçulmanos, tendes no mensageiro de Deus, profeta Muhammad, um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar Deus, deparar-se com o dia do juízo final e invocam Deus frequentemente. Na outra parte, Deus fala no Alcorão Sagrado: Ya Muhammad. Essa palavra eu acrescentei, não existe no Alcorão Sagrado. Innaka la'ala khuluqin azim, porque está falando com o profeta Muhammad. Ó Muhammad, você é de nobilíssimo caráter. Azim, a palavra azim em árabe significa gigantesco, muito grande. Uma vez o sucessor do profeta Muhammad foi perguntado a ele: o que significava innaka la'ala khuluqin azim? Você tem um caráter muito nobre. O Imam Ali alayhi salam falou que, Imam Ali, o primeiro sucessor do profeta Muhammad, falou: Deus fala no Alcorão Sagrado, o bem do universo é pouco. Qalil, a palavra qalil é antônimo de azim. Qalil, pouco, azim, muito. Deus, em comparação das coisas que existem no universo, para descrever o caráter do profeta Muhammad, utiliza a palavra azim, que seria antônimo de pequeno. É maior que todo o universo o caráter do profeta Muhammad. Então, essa pessoa é muito importante. Vou ler muito rápido o último ponto que eu vou deixar. No Alcorão Sagrado, eu estava pensando, estava pesquisando, se eu quiser se trazer todos os versículos demora muito. Alhamdulillah, fiquei muito feliz que o irmão querido trouxe em vez de mim alguns versículos com as referências, né? O capítulo e o versículo. Vou ler muito rápido. No Alcorão Sagrado temos diversos versículos sobre o assunto, as virtudes morais. Um assunto que Deus fala muito, a justiça, equidade. Fala bastante sobre perseverança, paciência, amor e compaixão. Manter os laços de parentesco, manter os laços familiares. A pessoa que não fala com sua mãe, a pessoa que cortou com seu pai, essa pessoa não tem virtude, não tem nada, segundo a religião islâmica. Caridade e alimentar os pobres e necessitados. É bem citado no Alcorão Sagrado. Resolver os problemas dos crentes. É bem repetido no Alcorão Sagrado. Cuidar dos órfãos, aquele que perdeu o seu sustentador, aquele que perdeu seu pai. Cumprir as promessas. Você fala uma coisa, fique firme. Cumpra o que você falou. Porque todo mundo fala, mas muito pouco cumpre. Devolver o depositado. Alguém te deixou uma coisa com você e você não respeita. Ser justo e honesto no comércio e mercado. Temos um capítulo inteiro falando sobre isso. O muçulmano deve ser honesto, justo. O profeta Muhammad, antes da sua profecia, era conhecido como um homem honesto, como um homem justo, verdadeiro. Vergonha e castidade também seria outra virtude moral que existe bastante no Alcorão Sagrado. Não vou prolongar mais que isso. Eu falei um pouco mais que o padre, desculpa. Imagina, se eu tivesse trazido todos os versículos, demoraria mais. Mas eu fiquei muito feliz. Mais uma vez vou agradecer. Aceitou nosso convite. Também estudou sobre a nossa religião e trouxe alguns versículos do nosso livro sagrado. Que Deus abençoe você, sua família e as pessoas que estão aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullah.